Responsabilidade administrativa ambiental. Esse é o tópico da vez. Na imagem, nós podemos observar uma auto de infração ambiental lavrada aí pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMB. A imagem não está muito boa, mas mostra a documentação que é um dos órgãos executores da Política Nacional do Meio Ambiente adotar medidas de cunho sancionatório. Então, é em cima dessa temática que nós iremos abordar no presente vídeo. Assim, é só para complementação, esse auto de infração, nós iremos estar falando sobre as formas aí de responsabilização administrativa ambiental. Aí nós temos advertência, multa simples, multa diária, apreensão, destruição e ou inutilização, suspensão de venda, fabricação, atividades, embargo, demolição. Ou seja, existem inúmeras possibilidades representativas de sancionamento administrativo ambiental. E nesse caso, nós podemos observar aqui na imagem que foi aplicado multa simples concomitante com embargo. O mesmo auto de infração levou em consideração duas sanções administrativas ambientais. Pois bem, a previsão da responsabilidade administrativa ambiental tem que ter necessariamente apoio legal estrito sensu, ou seja, produzido pelo Poder Legislativo. Então, nós observamos que a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente já prevê possibilidade de responsabilização administrativa ambiental e, ao mesmo tempo, a Lei dos Crimes e Infrações Administrativas Ambientais, que é a Lei 9.605 de 1998. Nós vamos falar muito sobre ela, não só na responsabilização administrativa, quanto na responsabilização penal. No entanto, a regulamentação não só da Lei de Política Nacional, quanto da Lei dos Crimes e Infrações Administrativas Ambientais, é feita por meio de decreto federal. E esses decretos também complementam o rol de possibilidades, o caminho, o roteiro, o procedimento a ser seguido no que diz respeito à implementação da sanção administrativa em casos que seja possível o poder público, que deva o poder público intervir. Então, um dos fundamentos aí da responsabilização administrativa é o poder de polícia que tem exatamente as instituições legitimadas de acordo com a Política Nacional do Meio Ambiente para cumprir o papel de repressão na atuação de infrações ambientais. Aí só repetindo um pouco daquilo que nós já falamos em outro bloco, que é a responsabilidade administrativa, ela não é só ambiental, ela pode ser disciplinar, de trânsito, entidades de classe, situações essas que têm implicações administrativas também, que poderão ter um viés ambiental como fundamento de sua incidência. Isso poderão ser cumulativos nesse caso, não se considerando mesma forma de infração. Então, o que não pode, que nós já falamos e vamos estar repetindo aqui, é que em razão do mesmo fato, o mesmo autor, as mesmas circunstâncias, o autor seja responsabilizado por duas sanções administrativas da mesma natureza. Por exemplo, uma multa simples ser aplicada pelo órgão ambiental do Estado de Roraima e, em razão da mesma situação, o órgão federal executor da Política Nacional do Meio Ambiente vai e aplica a multa simples também. Então, numa situação como essa, uma delas deve prevalecer e a outra não subsistir juridicamente. O princípio que norteia a aplicabilidade da sanção administrativa ambiental é o da legalidade. E aí já chama para a gente o princípio da tipicidade, que nós já falamos em relação à responsabilização civil ambiental, que não exige tipicidade, no que diz respeito à administrativa, sim, em relação à responsabilidade penal também. Então, necessário se faz exatamente a descrição da conduta na norma. A norma tem que prever aquela conduta. Se aquela conduta for violada, está sujeito a uma sanção. É exatamente isso que significa tipicidade, que significa subsunção, ou seja, o enquadramento do fato praticado no dia a dia na norma que coíbe esse tipo de comportamento e estabelece a sanção correspondente. Esse é o princípio da legalidade, ou seja, tem uma norma realmente que trata sobre o tema.
No entanto, nós observamos como tipo geral, tipo aberto, a definição de infração administrativa ambiental, como sendo, de acordo com o artigo 70, 70 da Lei 9.605 de 98 e artigo 2º do Decreto 6.514 de 2008, que é o decreto que regulamenta a própria Lei dos Crimes Ambientais. Então, os dois dispositivos trazem redação semelhante e diz o seguinte sobre infração administrativa ambiental: toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. Então, em cima disso, qualquer tipo de conduta que represente essa definição legal pode gerar responsabilização administrativa ambiental. Mas não quer dizer que tão somente o enquadramento nesse dispositivo legal seria suficiente para gerar a punição. Por quê? Porque a discriminação da conduta em si vai estar delimitada em outra norma, ou na mesma norma, no caso aí do decreto, o decreto que regulamentou a Lei dos Crimes Ambientais, que existe lá um rol exemplificativo das possibilidades da aplicação de sanção administrativa ambiental. Então, nós observamos que a principal delas é exatamente a norma administrativa ambiental prevista aí na legislação federal, que é o decreto 6.514. Mas em matéria ambiental, como nós observamos, a responsabilidade comum dos entes federados na defesa do meio ambiente, a possibilidade também legislativa de todos eles tratar sobre proteção do meio ambiente, nós podemos ver que também pode as normas de políticas estaduais e municipais do meio ambiente tratar sobre responsabilização administrativa ambiental também. É diferente, por exemplo, no que diz respeito à normatização de crime. Crime somente, atualmente, pela ausência de regulamentação da Constituição no artigo ali competente, nós observamos que somente legislação federal, lei federal, propriamente dita. Pois bem, passado a definição aí de infração administrativa ambiental, lembrando que o seu enquadramento por si só não é suficiente para gerar punição, tem que se combinar o artigo 70 da lei ou o artigo 2º do decreto com um dispositivo que explique que aquela conduta está passiva de responsabilização, ou seja, há uma narrativa da conduta dentro da norma, dizendo a sanção correspondente a ela. Então, isso sim impulsionaria o poder-dever da administração pública ambiental de tomar providências sancionatórias administrativas. Aí nós observamos, de acordo com a Lei dos Crimes e Infrações Administrativas Ambientais, que os legitimados para a busca da responsabilização para aplicar a sanção administrativa são eles, os funcionários de órgãos ambientais integrantes do CISNAMA. Então nós observamos lá o rol de todos aqueles que atuam diretamente no CISNAMA, dentro dos órgãos executores das políticas ambientais, em nível federal, que está lá o IBAMA, está lá o ICMBio, em nível estadual, em nível municipal e do Distrito Federal, todos eles podem efetivamente, devem, diante da constatação da prática de uma infração ambiental, tomar providência. Então, aí eu já estou dizendo que é obrigação legal do agente público que toma conhecimento da infração de adotar providências sob pena de responsabilidade por omissão. E a gente vai estar falando sobre isso também. Pois bem, mas assim, todos eles, evidentemente, que são as pessoas que tenham missão, tenham uma designação específica, formal aí da administração pública ambiental para atuar na fiscalização. Efetivamente, esse é quem detém o munus público, o encargo público de adotar efetivamente as medidas administrativas. A legislação também admite a possibilidade dos agentes das capitanias dos portos da Marinha. Então é uma possibilidade diferenciada, excepcional, mas diz respeito à responsabilidade da Marinha, no que diz respeito à gestão do tráfego aquaviário em nível de mar aberto, de nível de lagos, rios, de competência da União ou mesmo dos estados, que o município não se fala em competência hídrica nessa matéria. Então, a Capitania dos Portos, inclusive na nossa realidade de Roraima, nós temos a Capitania dos Portos, um departamento sediado lá no município de Caracaraí, que tem frequentemente feito incursões em Boa Vista também, em razão da quantidade de veículos aquáticos, né, que trafega aí pelos cursos d'água. Então, as infrações ambientais
na esfera de intervenção aí da Marinha, esses agentes eles detêm a competência para tomar providência, efetivamente. Uma situação polêmica que nós discutimos exatamente é a atuação a possibilidade ou não da Polícia Militar Ambiental adotar medidas sancionatórias administrativas. Então, hoje, já respondendo, já é uma realidade em nível nacional, a maior parte dos estados, a Polícia Militar Ambiental já detém essa competência administrativa, ou seja, além de atuar como polícia repressiva, polícia preventiva, de acordo com o artigo 144 da Constituição Federal, nós podemos ver que a Polícia Militar Ambiental também assume um ônus com a designação específica, com um convênio, com um acordo, com um termo de cooperação com determinado órgão ambiental, seja do Estado, seja do município, ou mesmo da União, para poder efetivamente atuar administrativamente. Então, já é uma situação em franca operação aí em outros estados. Aqui em Roraima está começando. Então, a Polícia Militar Ambiental, representada pela CIP, que é a Companhia Independente de Policiamento Ambiental, por meio dos seus profissionais qualificados, que fizeram curso para tanto, tem um ato formal com o órgão ambiental do Estado, que é a FEMAR, exatamente para permitir que eles possam efetivamente subscrever, a partir do momento que detecta a infração ambiental, eles subscrevem a infração ambiental, aplicando a sanção administrativa ambiental, aí tem todo o processamento junto ao órgão ambiental competente. Esse seria mais um no enfrentamento aí da ilicitude ambiental. Então, a Polícia Militar Ambiental já está com essa incursão também, e é bem-vinda sob o ponto de vista da atuação integral, levando em consideração, a partir do momento que detecta a prática de uma infração penal ambiental, nada melhor do que a própria corporação adotar também, em sendo possível, aí as sanções administrativas. Já faz o serviço completo, que seria pensar numa responsabilização administrativa ambiental de forma integral, sem burocratização e sem qualquer outro parâmetro. Então, com essa vinculação com o órgão ambiental formal, com convênio, com acordo, com termo de cooperação, então essa formalidade em si permite que a designação feita e acompanhada pelo órgão ambiental, que os agentes ali da segurança pública que atuem efetivamente dentro da estrutura de defesa do meio ambiente, eles possam desenvolver medidas relacionadas à tutela administrativa ambiental sancionatória. Uma situação interessante para a gente discutir é exatamente esse julgado, 131, 80, 51, que é o recurso especial de 2019 do Superior Tribunal de Justiça. E trata da questão, a questão nevrálgica desse julgado é exatamente sobre responsabilidade administrativa. A pergunta, a responsabilidade administrativa objetiva ou subjetiva? Poluidor ou infrator? Vamos dizer, o que deve ser aplicável no que diz respeito à responsabilização administrativa? Então, a primeira seção consolida o entendimento dizendo que é subjetiva. Isso é uma notícia de 2019. Entre aspas, a seguinte mensagem. A responsabilidade civil ambiental é objetiva. Porém, tratando-se de responsabilidade administrativa ambiental, o terceiro, proprietário da carga, por não ser o efetivo causador do dano ambiental, responde subjetivamente pela degradação ambiental causada pelo transportador. Isso quer dizer exatamente o seguinte: aquele que, sob o ponto de vista da responsabilidade administrativa ambiental, causar o dano direto, sujeito à responsabilização administrativa, a responsabilidade dele é objetiva. Só o terceiro que poderá, de algum modo, ter agido e contribuído para a prática da infração ambiental, que a ele caberia a responsabilidade subjetiva. Então, nós lembramos aí, quando eu falei da responsabilidade civil, da responsabilidade subjetiva e objetiva, que no caso da responsabilidade subjetiva é o órgão de acusação que tem que provar efetivamente aí a responsabilidade do infrator. Além do que, apresentar todas as provas contundentes nesse sentido, é a missão aí para robustecer essa verdade. O Superior Tribunal de Justiça e a responsabilidade administrativa ambiental subjetiva. Notas para uma reflexão. Isso aí é um doutrinador chamado Marcelo Abelha. Ele faz alguns comentários que é digno de discussão. Há diferença entre poluidor, infrator ou transgressor? Poluidor envolve responsabilidade civil e infrator administrativa.
Responsabilidade objetiva. Não se indaga a culpa ou é subjetiva? Como fica o nexo de causalidade? É a mesma coisa da responsabilidade civil, direta ou indiretamente? A regra jurídica ambiental na responsabilidade administrativa decorre do fato objetivo da violação. Essa situação é interessante exatamente porque existem pontos dentro da responsabilidade administrativa ambiental, dentro do direito ambiental como um todo, extremamente polêmico, divergente, existem posicionamentos de tudo quanto é jeito. Então nós observamos a existência de questionamento a respeito de quem deverá ser, por exemplo, poluidor, infrator ou transgressor, que na minha ótica jurídica, diante daquilo que eu já venho falando, de acordo com a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, poderia ser considerado todos, efetivamente. Então, ali há a definição do que é poluidor, que na ótica daquele que viola, que pratica qualquer infração relacionada à poluição, que é uma macro definição que envolve muitas situações, que nós já pontuamos lá no artigo 3º, inciso 3º da Lei 6938 de 1981. Então, é em cima dessa perspectiva que nós deveremos abordar. No entanto, existem posicionamentos que diferenciam esse contexto. Então, exatamente essas indagações são polêmicas, são questões ainda não de compreensão não pacífica ainda no ordenamento jurídico ambiental brasileiro. Pois bem, explicadas essas iniciais abordagens, nós vamos entrar aí nos tipos e modalidades de infração administrativa ambiental. Nós observamos que o artigo, aí um julgado, que é um recurso especial, número 171.0683 de Minas Gerais, lá do Superior Tribunal de Justiça. Aí não dá para ver o ano. Pois bem, nesse julgado diz o seguinte: o artigo 72 da Lei 9.605 de 1998 prevê as diferentes modalidades de sanções aplicáveis como resposta à infração ambiental, sem, contudo, estabelecer a obrigatoriedade da observância de qualquer sequência dessas modalidades no momento de sua combinação. Não constitui dever da administração pública, primeiramente, advertir para somente depois aplicar a multa simples. A escolha do tipo de sanção para o caso concreto é verificada de acordo com o grau de gravidade da conduta infracional, os antecedentes do infrator e a situação econômica, conforme previsto no artigo 6º da Lei 9.605 de 1998. Então, desse julgado, dá para depreender exatamente o seguinte: cada situação gera a sua responsabilidade, cabendo no tirocínio do agente público ambiental atuante na fiscalização exatamente a possibilidade, conforme o caso concreto, de acordo com os requisitos aí do artigo 6º, estabelecer o grau, o montante da sanção administrativa a ser aplicada naquele caso concreto. Então, não necessariamente quer dizer que primeiro se adverte, e aí eu já estou adiantando a respeito da sanção advertência, que é praticamente advertência realmente, né? Registra-se a advertência, mas ela não implica em nada além disso. Não implica nenhuma medida de cunho pecuniário, por exemplo. Então, esse é um exemplo, mas quer dizer exatamente outras situações, que não há uma sequência, não há uma ordem para aplicação da sanção administrativa. Pode se aplicar direto multa, como foi aquele caso da primeira imagem que nós mostramos lá da autuação do ICMBio. Essa é uma situação interessante. Eu aproveitar para comentar essa imagem, que não sei o contexto em que ela foi produzida, mas nós podemos observar que no atual ordenamento jurídico ambiental brasileiro existe a possibilidade de abatimento de animais que sejam considerados nocivos, gravosos. Então, a lei dos crimes ambientais possibilita, desde que haja autorização do órgão ambiental competente. Então, é possível, não sei se a situação dessa acoberta esse tipo de prática. De matar aí um javali, que não é um animal silvestre nacional. Formas de sanção. Então nós observamos aí que existe dentro do ordenamento jurídico ambiental sancionatório administrativo várias modalidades de sanção. Então até na imagem inicial já mostrava lá, por exemplo, advertência, que eu já até comentei, multa simples, multa diária, demolição, interdição de atividades, empreendimentos, suspensão das atividades, apreensão de produtos.
demolição. Então, existem várias formas de sanção que, conforme o caso, é aplicada de acordo com determinado contexto. Então, são essas as modalidades que vai implicar realmente na restrição de algo, na colisão com o direito de alguém em relação à prática de um ato por ele tido como infracional. E aí os tipos administrativos ambientais são exatamente os artigos de norma que estabelecem que aquele tipo de conduta está sujeito à responsabilização administrativa. Então, nós observamos no Decreto 6.514 um rol exemplificativo de várias condutas ali sujeitas a infrações, a responsabilização administrativa ambiental. E aí, só fazendo um paralelo em relação a essa temática, vou apresentar agora não só os tipos, quanto as modalidades de sanção. Aí nós podemos observar que o artigo 72 da Lei 9.605, de 98, que está reproduzido também dentro do Decreto 6.514, de 2008, exatamente as modalidades de infração administrativa que eu acabei de comentar, né? Advertência, multa simples, diária, ou seja, a norma está prevendo esse tipo de sanção, destruição, suspensão da atividade, embargo, demolição, e é isso, são as modalidades aí de sanção a cargo do órgão ambiental competente, integrante do SISNAMA, regra geral, mas aí nós temos aí outra situação da Capitania dos Portos e a Polícia Militar Ambiental também atuar administrativamente. No que diz respeito aos tipos administrativos sancionatórios, está lá a partir do artigo 24 do Decreto 6.514 de 2008, estabelece a conduta que, se praticada essa conduta, gera responsabilização. Por exemplo, nesse artigo 24, fala das infrações contra a fauna, e matar, perseguir, caçar, apanhar, coletar, etc. Animal silvestre, sem autorização do órgão competente, está sujeito a multa de R$500 por indivíduo de espécie não constante de listas oficiais de risco ou ameaçado de extinção. Então, assim, por indivíduo. Então, dependendo da quantidade de indivíduo, está sujeito aí a multiplicação aí do valor, e esse valor aí é exemplificativo. No caso mais grave, constando na lista oficial da fauna brasileira ameaçada de extinção, nós temos aí multa por indivíduo de R$5.000. É um exemplo. Então, vários outros artigos subsequentes a este falam aí da sanção administrativa, da conduta que, se praticada, gera a respectiva autuação. Então, nós observamos que, muito embora o dispositivo fale tão somente de multa, e nós observamos lá nas modalidades falando de advertência, multa, embargo, isso quer dizer exatamente o seguinte: no que diz respeito à multa, especificamente a multa tem a valoração estabelecida pela norma, mas a partir do momento que o agente autuante entende que é o caso de aplicar outras medidas, ele, acobertado pela legislação, ele pode e deve atuar aí para coibir qualquer tipo de conduta que seja infracional ou que perdure no tempo na prática da infração. Então, dependendo do caso concreto, ele vai avaliar a melhor sanção a ser aplicada aí. Pois bem, então nós falamos dos tipos, das modalidades, e é interessante observarmos que mesmo essas modalidades de infração, elas são cumulativas também, e não implica na violação daquele princípio do non bis in idem. Isso quer dizer exatamente o seguinte, e aí eu vou pegar aqui a imagem da norma de novo, e na norma, aqui, a norma nós observamos. Então, cumulativamente, por exemplo, isso quer dizer exatamente o seguinte: aquela imagem primeira que eu mostrei da autuação do ICMBio mostra que foi aplicado cumulativamente multa simples e embargo da atividade. Se eu não me engano, isso, multa simples e embargo. Isso é cumulação da sanção administrativa e não representa em non bis in idem. Por quê? Porque a natureza jurídica da modalidade da sancionatória, ela não é a mesma. Isso quer dizer exatamente o seguinte: a complexidade ocorre a partir do momento que mais de um órgão pode e deve atuar num determinado caso concreto. Por exemplo, o IBAMA chega numa determinada situação, é acionado, vai lá e aplica uma multa simples. Ao mesmo tempo, vai lá o órgão ambiental do Estado, chega lá, viu que o IBAMA aplicou uma multa simples, vai e aplica um embargo da atividade.
E aí vem o órgão ambiental do município, na mesma ocorrência, e vai lá, aplica a apreensão dos produtos e instrumentos. Isso é possível legalmente? Sim. Por quê? Porque são modalidades de sanções administrativas diversas. Então podem ser cumulativas, mesmo aplicadas por órgãos ambientais diversos. Essa é uma situação teórica que pode ser admitida na prática. O que é violado, o que viola o princípio do non bis in idem, por exemplo, já falei sobre isso a respeito, é nesse mesmo exemplo que eu citei, os mesmos órgãos aplicarem multas simples em razão do mesmo fato. Então aí, isso a própria legislação já estabelece uma solução que é exatamente o quê? Tem que prevalecer tão somente uma. E qual que vai prevalecer? Então, regra geral, o que vai prevalecer de acordo com a situação é o órgão ambiental que aplicou a sanção administrativa em primeiro lugar. Essa é a situação envolvendo aí a cumulatividade das infrações administrativas ambientais. Pois bem, processo administrativo. Com base no princípio do devido processo legal, contraditória e ampla defesa, no âmbito da administração ambiental, isso ocorre também. Então, tem que ser garantido obrigatoriamente, por ser exigência constitucional, que ao acusado por alguma infração, ele tenha a possibilidade de se defender. Então, tem um trâmite do processo, com um prazo para ser observado, possibilidade de recorrer. É exatamente isso que é o processo administrativo, que aí vai gerar um julgamento da autoridade competente no âmbito do órgão ambiental. Os valores das infrações administrativas ambientais, em termos pecuniários, pode variar de R$50 até R$50 milhões. Só que R$50 milhões, conforme a gravidade do fato, conforme a reincidência, conforme a situação, ele poderá ser triplicado. Como eu falei anteriormente, nós observamos, de acordo com o artigo 70, parágrafos 2º e 3º da Lei dos Crimes e Infrações Administrativos Ambientais, que é poder, dever e corresponsabilidade do agente ambiental que, tomando conhecimento de uma infração e não toma providência, ele pode ser exatamente o quê? Sancionado também. Essa é que é a questão. Além de responder por sanção administrativa disciplinar, ele também pode responder por crime, pode responder por improbidade administrativa e ele pode responder por infração administrativa ambiental, ou seja, ele seria corresponsável em razão da prática que ele deixou de coibir voluntariamente. Então, é uma obrigação? Sim, em relação ao agente que tem essa incumbência, como encargo do poder público. Parâmetros para aplicação da sanção administrativa ambiental. Então, nós temos aí o julgado do Superior Tribunal de Justiça, que nós comentamos também falou, que é o suporte econômico, situação fática e os antecedentes do acusado. Esses são os elementos pelos quais vai se dosar efetivamente o montante da sanção administrativa, em especial o pecuniário, né, os valores. Cumulatividade nós já falamos, princípios, assim, os incisos 54 e 55 são da Constituição e legalidade são aqueles que permitem aí o contraditório e ampla defesa no âmbito do processo administrativo. Como eu havia falado do termo de ajustamento de conduta, ele pode servir de elementos para auxiliar o infrator aí na responsabilização administrativa, mas o órgão ambiental também pode, conforme o caso, ser um legitimado na propositura do termo de ajustamento de conduta, que no caso da sanção administrativa ambiental tem o nome de termo de compromisso e suspensão da exigibilidade. Então, assumindo alguns compromissos, o acusado ele pode suspender o pagamento da multa e até diminuir o seu valor, mas ele tem que efetivamente cumprir as obrigações que assumiu perante o órgão ambiental. Non bis in idem, nós já fizemos alguns comentários, existem algumas atenuantes e agravantes conforme a infração praticada, está previsto na norma, como por exemplo o infrator que dá conhecimento à autoridade da infração por ele praticada, é uma situação que beneficia. O cometimento de infração em período noturno ou mesmo finais de semana pode gerar agravante, então são situações elencadas pela norma. A destinação das multas ambientais, em geral, vai para os fundos ambientais vinculados aí à estrutura de defesa do meio ambiente de cada ente federado, no Estado, município, União, Distrito Federal. Uma observação que eu faço em relação a essa temática é a ação civil pública do IBAMA. Foi proposta pelo IBAMA e chegou ao Superior Tribunal de Justiça, que julgou
o recurso especial 859914 da Paraíba no ano de 2010 sobre demolição de obra e estabeleceu exatamente o seguinte, que não deve ocorrer a demolição de obra se a construção já está feita e é habitável. É habitável não, é habitada, efetivamente. Não quer dizer que você que seja, tem a possibilidade de ser ocupada efetivamente, que é ocupada efetivamente. Então, é uma situação que impede a demolição propriamente dita, mesmo estando em condições de ilicitude. Então, isso pelo menos momentaneamente. Então, a demolição não é feita de imediato, mas gera a possibilidade do órgão competente, nesse caso é o IBAMA, de entrar com ação de demolição, uma ação perante o juízo civil competente para a demolição daquela obra, daquele empreendimento, e não em sede de juízo administrativo. A súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça diz o seguinte, que prescreve em 5 anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da administração pública de promover a execução de multa por infração ambiental. Então, diferente da responsabilização civil, a responsabilidade administrativa tem tempo para o seu trâmite, para gerar o sancionamento administrativo. Então, a partir do momento que encerra o processo administrativo, começa a contar o prazo de 5 anos. E aí, virando dívida ativa, o órgão, no caso de multa, por exemplo, pode cobrar, pode não deve cobrar efetivamente o cumprimento e o pagamento daqueles valores lá, mas tem um prazo. Então, diferente da responsabilização civil, como eu disse, que é imprescritível, em matéria administrativa tem prazo de prescrição, 5 anos. A mesma coisa acontece em relação à infração penal, que também é prescritível. É interessante falar sobre esse tema, até porque eu já participei de um evento internacional na Argentina, em que, apresentando trabalhos jurídicos, ambientais, e aí eu vi uma apresentação de uma brasileira que eu não conhecia, eu vi ela apresentando, falando sem propriedade, que o crime ambiental era imprescritível. E aí eu me manifestei o contrário, sustentando exatamente a prescritibilidade. O que é imprescritível é a responsabilização civil. Talvez por nervosismo ela falou isso, mas não poderia deixar em aberto uma situação tão complexa como essa. Teoria, esse é um ponto novo, recente, de grande discussão aí, que é a teoria da fiscalização integral. Então, nós observamos, tem a fonte de abordagem dessa temática. O fundamento dela é a cadeia de crimes ambientais na Amazônia, a magnitude dos danos ambientais em decorrência exatamente dos mega crimes, das mega infrações que ocorrem em nível de Amazônia brasileira. Essa situação tem implicações aí no território nacional. Então, a teoria de fiscalização ambiental, ou TFI, visa a realização de um conjunto de ações fiscalizatórias de grande impacto, coordenadas e orientadas pela identificação e desmobilização da rede logística do crime, utilizando-se da articulação interinstitucional e visando a responsabilização administrativa, criminal e civil dos principais elos. Então, nós observamos exatamente o que é uma forma diferenciada de abordagem, não individualizada, vamos assim dizer, não particularizada por um órgão X, Y ou Z. Existe, em situação como essa, exatamente pela magnitude das infrações, atuação interinstitucional. Então, na fiscalização integral, pensa-se literalmente na atuação interinstitucional, ou seja, várias instituições atuando na perspectiva de coibir de modo integral todas as infrações que sejam relacionadas aí à prática que exijam aí a intervenção do poder público em quaisquer esferas. O conceito da TFI, ela está assentado aí em alguns pilares. Tá. Essa imagem ela é o auto de infração do IBAMA contra o atual presidente em relação à prática de pesca. E gerou muita discussão aí em nível nacional e ainda gera a respeito aí dos agentes de fiscalização do IBAMA terem atuado aí a época deputado federal Jair Bolsonaro. E aí nós observamos exatamente críticas em nível nacional, situações anunciadas como de perseguição ou não,
fragilização da atuação da fiscalização por parte desse órgão federal e ICMBio do mesmo jeito. É uma situação bastante polêmica, bastante complexa, que gera reflexão a respeito aí do papel do órgão cumprindo o seu dever e a responsabilidade política aí de infratores ambientais, como foi o caso. Pois bem, então as bases em que se amolda a TFI envolvem o ponto temporal, que deve ser levado em consideração, sendo que dentro dele nós temos, primeiro, ação oportuna. Então, qualquer tipo de ação interinstitucional deve analisar muito bem o momento que ela vai ser deflagrada, envolvendo, em especial, no início, quando é o caso de grilagem, invasão de áreas públicas, privadas, que tem repercussão pública, por exemplo. Então, aí exige exatamente o quê? De pronto, a partir do momento que ocorre, deve-se tomar providência imediatamente. Por quê? Para evitar consolidação. Essa é uma constatação mais natural. A segunda situação é exatamente o quê? Que essa ação interinstitucional deve ser duradoura e permanente, pois o investimento governamental na aplicação para coibir essas infrações pode ser desperdiçado, isso se os agentes públicos das instituições se afastarem por 1 mês, 2 meses. Então esvazia aí a ação governamental, muito embora possa tenha sido efetiva aí no primeiro momento. Outra situação exatamente da TFI é caráter interinstitucional, como nós já observamos. Deve ser coordenada, articulada e colaborativa, voltada para o cumprimento do mesmo objetivo, ou seja, as instituições devem atuar em comum acordo, em comum senso, em respeito mútuo, para que se fortaleçam no combate ao interesse comum, que é exatamente a infração ambiental de vulto. O fluxo das informações seguras e intensas, principalmente trabalhos de campo, também deve ser levado em consideração para permitir exatamente o que? A eficiência dos resultados a serem alcançados pelas instituições. As instituições, lidando com o mesmo caso, o combate à mega infração ambiental, por exemplo, ele fica facilitado e mais rápido. E supre necessidades, lacunas presentes. Por exemplo, uma instituição só talvez não consiga fazer o enfrentamento devido, e com a ajuda de outras instituições isso fica mais facilitado, dá mais otimização, dá um resultado mais palpável, dá maior efetividade às atuações aí governamentais no que diz respeito à defesa do meio ambiente. Outro ponto essencial é exatamente a integralidade. Ter combate contundente a todos os ilícitos que se beneficiam do alvo principal ou fomentam outros crimes. Então, é por isso que falou em cadeia de crimes, cadeia de infrações. A partir do momento que deve se analisar, para ter uma atuação mais eficiente, analisar o conjunto da infração. Então, às vezes, uma infração principal, um alvo principal, aí nele rodeiam outras tantas infrações que deverão ser coibidas para que, no montante, a mega criminalidade ela seja enfrentada devidamente por parte do poder público. E aí um último ponto nós temos, e não esgota o tema, evidentemente, que é a comunicação institucional. É necessário que as instituições conscientizem a população, que as suas ações sejam transparentes, sem prejuízo à investigação e o desenvolvimento das sanções a serem aplicadas no caso concreto. Essa situação ela desestimula a ocorrência de novos delitos e protege as ações, demonstrando a legalidade das iniciativas, dos trabalhos que foram desenvolvidos em campo e evita, ao mesmo tempo, a partir do momento que tem a opinião pública a seu favor, e ao mesmo tempo que mostra a legalidade em suas atuações, exatamente evita obstruções, ou pode evitar obstruções políticas, o que não é recomendado. Essa imagem aí é de uma placa que está no chão envolvendo termo de ajustamento de conduta para proteção, né, no caso aí da área de preservação permanente. Então é uma situação aí que deve ser observado, mas é lamentável aí o desfecho desse produto que foi adquirido. Então, a próxima temática será responsabilidade penal ambiental.